Olá, gente, espero encontrá-los bem. Vamos iniciar mais uma aula agora falando de movimentos em plantas, um assunto extremamente importante. Acaba sendo repetitivo porque nós já falamos ao longo de todo o semestre. No entanto, agora vamos falar de uma forma mais detalhada, com um entendimento mais profundo, com um esclarecimento maior a respeito do tema. As respostas. Vamos ver inicialmente os tropismos. Então observe aqui que o fototropismo, a luz determina a direção do movimento. Então observe a luz determinando a direção do movimento. Então é comum em plantas que está crescendo dentro de casa de vegetação, em ambiente sombreado, ocorrer um direcionamento do crescimento para a luz. O escototropismo é a orientação do movimento em direção ao lado menos iluminado. É comum nós observarmos o lado menos iluminado apresentar um maior crescimento, enquanto o lado iluminado apresentar menor crescimento. Nós discutimos isso, esse tipo de movimento, quando falamos de auxina e de etileno, lá até na própria descoberta da auxina, nos dá essa noção aí do diferencial de crescimento entre o lado mais iluminado e o lado menos iluminado. O gravitropismo orientação do movimento em resposta à ação da gravidade. Observe que nesse caso ele pode ser do tipo plagiotropismo, plagiogravitropismo e diagravitropismo. Quando o ângulo de crescimento forma menos de 90 graus com o caule principal, e o diagravitropismo, quando o ângulo de crescimento forma aproximadamente 90 graus com o caule principal. O hidrotropismo é o movimento em resposta ao gradiente de potencial hídrico. O sistema radicular crescendo em função da diferença de disponibilidade de água de potencial hídrico no solo. O quimiotropismo é o movimento em resposta ao gradiente de alguma substância química. Já vimos na literatura que se você, por exemplo, imaginar que em determinada parte do solo tem mais nitrato em relação a uma segunda parte, as raízes crescerão em direção ao nitrato. O tigmotropismo é o movimento em resposta ao contato físico. É comum em chuchu, em planta de chuchu. E os nastismos. Os nastismos é um movimento muito interessante, e o principal deles é a epinastia, talvez um dos mais estudados. É o crescimento maior na parte superior do órgão, provocando curvatura para baixo. Tá? Então o crescimento é maior na parte superior do órgão. E aí provoca a curvatura para baixo. A hiponastia, aqui eu observo o tipo aí de nastismo, epinastia. Agora a hiponastia é o crescimento maior na parte inferior do órgão, provocando curvatura para cima, o contrário de epinastia. A termonastia, o movimento em resposta à variação de temperatura. A hidronastia, enrolamento de órgãos em resposta à falta de água. E a nictinastia, posição noturna diferente da diurna. É muito comum na nictinastia ocorrer uma posição noturna diferente da diurna. A folha no período noturno, no período diurno está numa posição, no período noturno está em outra posição. Eu vou destacar aqui os três últimos novamente. Termonastia, o movimento em resposta à variação de temperatura. É muito comum em flores. Ocorrer a abertura das folhas ou fechamento das flores por conta da diferença de temperatura. A hidronastia é o enrolamento foliar. Por exemplo, a folha se enrola numa condição de déficit hídrico. Então, hidronastia é o movimento em resposta a essa diferença, esse baixo potencial hídrico no solo.
E a nictinastia é a posição noturna diferente da diurna. Observe aqui, ó, comum em feijoeira e em eleucena. Durante o dia a folha está no posicionamento horizontal e à noite no posicionamento vertical. Acredita-se que seja para que a luz da lua, acredita-se, não está comprovado ainda, não tenha interferência no fotoperíodo da cultura. E aqui nós vamos falar de ritmos circadianos. O que são ritmos circadianos? São oscilações endógenas com período de aproximadamente 24 horas. Significa dizer o quê? A cada 24 horas, os eventos costumam se repetir. Então, imagine a seguinte situação. O dia amanheceu, a fotossíntese foi inicializada. No final da noite, a fotossíntese para. Por quê? Porque não tem luz. Então, no início da noite não tem luz, então a fotossíntese para. No início da manhã, novamente, a fotossíntese começa. Note que do início de uma fotossíntese para o início da outra fotossíntese, ocorre aproximadamente 24 horas. Qual a importância? As plantas podem maximizar as respostas em função dessa rotina, dessa oscilação que é frequente, rotineira e constante. Então a planta pode maximizar as respostas, ela pode se proteger em determinado horário do dia, porque naquele horário aquele evento costuma se repetir. Então o ritmo circadiano pode ser ultradiano, mais de um ciclo a cada 24 horas, e infradiano, menos de um ciclo a cada 24 horas. Então eu falei que aproximadamente 24 horas, não quer dizer que é necessário, que ocorre necessariamente, exclusivamente, especificamente em 24 horas. Então pode ser, se ele tem uma duração menor que 24 horas, então vai ter mais de um ciclo a cada 24 horas. Tem um e aí começa o outro, antes de 24 horas. Se ele tem uma duração maior que 24 horas, vai ter menos de um a cada 24 horas, porque vai terminar quando passar um pouquinho de 24 horas. Processos fisiológicos, né, que obedecem ao ritmo circadiano. Fotossíntese, respiração, movimento estomático, fixação de CO2 em plantas CAN. As plantas CAN não abrem o estômago à noite e fecham durante o dia. Então obedece um ritmo circadiano. Movimentos foliares e de pétalas, nictinastismo, termonastismo. No nictinastismo a folha não fica numa posição noturna diferente da diurna. Então vamos falar aqui de equinócio e solstício. Nós já falamos disso durante o semestre, né, desse conteúdo. Então observe que no equinócio a duração do dia e da noite é a mesma, enquanto no solstício o dia tem maior duração ou a noite tem maior duração, a depender do período. Para a gente aqui 21/6 é a noite maior e o dia menor. Em 21/12 é o dia maior e a noite menor. Observe que isso tem uma interferência muito grande, uma implicação muito grande na floração das plantas. E aí as plantas são classificadas em plantas de dias curtos, que são plantas que florescem em dias curtos, e plantas de dias longos, que são plantas que florescem em dias longos. Então, o monitoramento do dia pelo comprimento da noite. Eu quero dizer para vocês que o que induz a floração da planta não é o dia, é a noite. É isso que eu estou dizendo de novo para vocês, não é o dia, é a noite. Duração do escuro possui importância. Plantas de dias longos precisam de noites curtas e plantas de dias curtos precisam de noites longas. E aqui está a explicação. Observe o seguinte, nós estamos presos a um dia de 24 horas. Obviamente, observe aqui que se o dia for longo, a noite tem que ser curta. Isso é obrigatório. Essa planta aqui é uma planta de dia curto. Ó, está mostrando aqui, planta de dia curto. Observe que a parte amarela é o dia e a parte escura é a noite. Nesse primeiro caso, nós estamos mostrando a planta de dia curto. Ela tem que florar com dia curto e a noite tem que ser longa. Por quê? Porque um dia de 24 horas, para o dia ser curto, a noite tem que ser longa. Se o dia é longo, a noite tem que ser curta. Observe que se a planta é de dia curto, ela precisa de dia curto e noite longa. Eu vou provar para você que na verdade eu não vou provar, já está provado na literatura, eu só vou te mostrar o que já provaram. Mas eu quero te convencer aqui de que o que faz a planta de dia curto florar não é o dia curto, é a noite longa. Observe aqui nessa primeira circunstância que o dia está longo, ó, está longo, e a noite está curtinha, ó, a noite está curtinha. Nada aconteceu. Mas observe aqui que o dia está curto e a noite está longa. Então a planta florou. Não é isso? Ela florou. Mas o que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte. O que fez ela florar foi a noite longa. Ó. Não foi o dia curto. É isso que eu estou dizendo para vocês. Mas só por minha fala você pode não acreditar. Você pode falar assim, não. Mas se é o dia curto ou é a noite longa, eu não sei. Porque aqui o dia está curto e a noite está longa, como que eu vou descobrir? Agora observe a outra situação. O dia aqui está curto e florou. Aqui também, na terceira situação, o dia está curto. Ó. O dia continua curto, mas a planta não florou. Ó.
Por que não teve floração? Porque a noite longa ela foi convertida em 2 noites curtas. Por quê? Porque teve um flash de luz no meio da noite, não no meio da noite, mas dentro da noite teve um flash de luz. Esse flash de luz converteu uma noite longa em 2 noites curtas. E por isso a planta não florou, mesmo sendo uma planta de dia curto. Se fosse o dia curto que fizesse florar, ela tinha que florar, porque o dia está curto aqui, ó. Nas duas situações o dia está curto. No entanto, aqui a noite está longa e aqui a noite longa foi convertida em 2 noites curtas. Tudo bem? Observe que se nós formos para o outro lado, observar outra situação, mas não de uma planta de dia curto, agora formos observar com uma planta de dia longo, vai ser a mesma conclusão, de que é a noite que é determinante para a floração, e não o dia. Então o dia é importante, gente? É importante, mas ele não é determinante para a floração, para induzir. O que induz a floração aqui, no caso, é a noite, não é o dia. É isso que eu estou demonstrando para vocês e que está provado aqui, cientificamente. Então a planta aqui ela é de dia longo. Então ela floresce com dia longo e noite curta. Observe na primeira situação que o dia é longo e a noite é curta. Ela florou. Mas você não sabe o que foi determinante, se foi o dia ou foi a noite. Mas observe aqui, ó, dia curto e noite longa. Não florou. A planta é de dia longo, mas ela está florando aqui com dia curto. Por quê? Note que aqui o dia foi curto. O dia foi curto, ela não deveria florar. Por quê? Porque a planta é de dia longo. Ela florou aqui com o dia longo, ó. Mas ela está florando aqui com o dia curto também, ó. A planta de dia longo está florando tanto com dia longo quanto com dia curto. Por quê? Porque essa planta de dia longo, na verdade, ela não precisa de dia longo para florescer. Ela precisa de noite curta. E aqui a noite é curta, ó. E aqui a noite longa foi convertida em 2 noites curtas. Por isso que ela florou. Então observe que a planta de dia longo está florescendo em dia curto. Por quê? Porque a noite que era longa foi convertida em 2 noites curtas. Significa dizer que não é o dia, é a noite, que estimula, que induz a floração. Fábio, o dia é importante? Claro que é. Sempre vai continuar. É num dia que a planta faz a fotossíntese, que ela acumula reservas para custear a floração. No entanto, a indução, o gatilho, a determinância ocorre por conta da noite e não do dia, tá? É isso que está provado e é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, observe que nesse caso, as plantas de dias curtos passariam a ser plantas de noites longas. E as plantas de dias longos passariam a ser plantas de noites curtas, tá? Deus abençoe poderosamente todos.